Bom pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, dando continuidade aqui, não é, a nossa série a respeito da história da cultura e das etnias, no nosso último encontro nós falamos aqui um pouco, não é, a respeito da grande figura, né, o grande imperador aí que foi Constantino, né? O homem aí que, vamos dizer assim, ele publicizou, entre aspas aí, não é, regulamentou o cristianismo quanto a, digamos assim, deu o passo inicial, né, para que o cristianismo se tornasse aí não somente uma religião legal, né, uma religião, vamos dizer assim, liberada dentro do Império Romano, ao planteio romano, como também ele dá o pontapé inicial para que o cristianismo se torne aí a religião oficial de Roma, né, uma vez em que ele próprio fez parte aí de um milagre, né? Daí nós já contamos no último episódio, né, a respeito dessa batalha a qual ele passou, né, contra ali os descendentes de Maximiano, né, na briga pelo trono ali de Roma, né, vamos dizer assim, não é, para essa disputa que ele teve, né, contra ali usurpadores que ele, vamos dizer assim, teve de, vamos dizer assim, passar por uma difícil batalha e ele teve essa intercessão divina, né, esse milagre. Então, vamos dizer assim que nós falamos um pouco a respeito disso, né? Falamos a respeito dessa intervenção, da qual ele, inclusive a esposa dele, uma santa, né? Vamos dizer assim, intercede por ele, né? Aconselha ele a recorrer a Deus, enfim. E ele, enfim, ao recorrer a Deus, ocorre este milagre. Ele reconhece, né, o Deus cristão, né? Ele reconhece a Cristo como, enfim, a verdade, né? Ele tem esse reconhecimento como a verdade própria, né? O Salvador verdadeiro, enfim, o Deus verdadeiro. Então ele, vamos dizer assim, ele não podia deixar, obviamente, suas obrigações como imperador romano, né? Quanto aos pagãos ali, quanto aos ritos romanos, mas ele já dá o pontapé inicial, ele começa a eliminar, vamos dizer assim, os focos, digamos, de paganismo, né, os cultos pagãos, ele começa a eliminá-los e no lugar ele começa, vamos dizer assim, a incentivar, né, uma igreja que já existia, né, a Igreja Católica, que ela já existia aí há basicamente 320 anos, basicamente, né, mais de 300 anos no período a igreja já existia, né, desde Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja que ela já era pulsante, uma igreja que ela já tinha toda a dogmática pronta, ela já tinha toda a estrutura dela existente e já vamos dizer assim, uma hierarquia, né, aí uma sucessão aí ininterrupta de papas, enfim, de líderes aí, né, que no período eram conhecidos como bispos de Roma, né. Então, vamos dizer assim, a igreja ela não surgiu com Constantino, muito pelo contrário, ela simplesmente foi publicizada, né? Algo que já existia, ela simplesmente tornou-se legal, vamos dizer entre aspas, dentro do Império Romano, né? Embora, obviamente, enfim, essa legalização, vamos dizer assim, ajudaria muito, né? A própria igreja, enfim, a difundir-se, né? O próprio cristianismo, o ensinamento de Cristo, com essa ajuda, digamos, do próprio império, né? Uma vez em que o próprio imperador ele foi intercedido por Deus, né? E no caso, Constantino, obviamente, ele vai construir várias igrejas, né? Igrejas cristãs, ele vai financiar, ajudar a construção de várias igrejas católicas, né? De vários templos. E entre eles, né, está aí, se não uma a primeira catedral católica, vamos dizer assim, construída, né, que existe até hoje, por sinal, embora ela hoje esteja, né, em um país, infelizmente, né, islâmico, mas vamos dizer assim que tem uma certa influência islâmica atualmente, né, mas no período ela estava em uma região católica, uma região aí cristã católica e uma das regiões principais aí da ortodoxia católica, né, na história. As pessoas falam, foi o Panteão. Na verdade, o Panteão ele era um templo pagão, né? Ele foi convertido no período ali de Constantino e posteriormente pelos seus filhos, né? Ele foi convertido em uma igreja católica. Tá, então, longe aí de alguns filmes dizerem aquelas histórias aí de perseguição, enfim, coisas meio absurdas de católicos aí contra pagãos, isso nunca existiu. Mas simplesmente ela foi convertida
em uma igreja católica, né? Uma vez em que o Panteão, já nesse período de Constantino, ele já não era um templo aí muito utilizado pelas pessoas. O paganismo estava em decadência, quase desaparecendo, e do contrário existia uma penca de católicos, né? Existia muitos católicos, existia muita gente. E o Panteão ele acaba servindo aí como um templo, né? Ele torna-se aí uma igreja católica, né? E no caso a primeira catedral a ser construída, digamos aí pelo imperador romano, né, por Constantino, foi justamente a igreja de Santa Sofia, né, que nós conhecemos a Catedral de Santa Sofia, que é gigantesca por sinal, né, que hoje ela está na cidade de Istambul, né, na Turquia, capital da Turquia hoje. Se as pessoas forem na capital da Turquia, elas encontrarão aí a igreja de Hagia Sofia, né, ou Santa Sofia, enfim, Santa Sabedoria. Foi a primeira catedral aí construída, vamos dizer assim, a partir aí da fé cristã católica, né? Os católicos constroem aí com o financiamento aí do Império, né, do imperador Constantino. Porém, pessoal, Constantino ele não é quase lembrado tanto pelas suas construções, né, embora fossem aí emblemáticas, né, principalmente a igreja de Santa Sofia, né, a Catedral de Santa Sofia. Mas Constantino ele é lembrado justamente por algo que ele intercedeu, vamos dizer assim, ele sediou, né, ele patrocinou, digamos, um evento do qual esse evento ele é conhecido, digamos, ali por ter algum tipo de influência, ou no caso uma mentira, né? Que as pessoas contam de que ele tivesse alguma influência sobre esse evento, né? E evento esse que nós vamos falar sobre ele hoje, né? Nós não vamos falar exatamente sobre o imperador Constantino, mas vamos falar justamente sobre um problema, digamos, que a igreja enfrentava no período, né? O qual, vamos dizer assim, foi uma das piores heresias da história dentro do cristianismo, tá? A gente pode contar aqui que foram pelo menos 4 ou 5 heresias que são terríveis na história cristã, mas essa é com certeza uma das aí mais complicadas, né, de se lidar. Que é o que, pessoal? Hoje nós vamos falar aí a respeito do arianismo, né, sobre a heresia do arianismo. E vamos falar sobre o concílio, sobre a reunião, né, vamos dizer assim, o evento de reunião aí dos bispos católicos, né, dos grandes doutores da igreja, que tiveram de lidar com esse problema, vamos dizer assim, não só com esse problema, mas com outros problemas ali do período, a fim de justamente enxugar, vamos dizer assim, possíveis caos, digamos, dentro ali da sucessão católica, né, que estavam ali deturpando, digamos, alguns ensinamentos, alguns problemas ali que surgiam no meio e que tinham que ser, digamos, ali redirecionados, né, no sentido de justamente garantir, né, que a doutrina, que a ortodoxia ela predominasse. A ortodoxia doxa, né, como todo mundo sabe, a ortodoxia é, vamos dizer assim, o mais próximo da fonte, né, o pensamento correto, né? Aquilo que veio das palavras do mestre, quer dizer, aquilo que veio realmente de Cristo, e não aquilo que foi, digamos, inventado, ou digamos ali, como se diz aquela situação de que aparecem versões no meio do caminho deturpadas, as quais as pessoas se aproveitam, ou então, enfim, tentam direcionar o caminho para o lado de conveniência, né? E é justamente isso que nós vamos explicar hoje. E como que esse concílio, né, conhecido como Concílio de Niceia, ele vai resolver esse problema aí e, digamos, cooperar muito, inclusive, para a própria história cristã. Então é muito importante que o pessoal assista esse vídeo, um vídeo extremamente de extrema importância no sentido teológico, no sentido historiográfico também é muito importante, né? E, enfim, pessoal aí que tiver alguma dúvida, queira deixar comentários aí no nosso vídeo, né? Primeiro, inscrevam-se no nosso canal, né, para acompanhar outras novidades, deem um like no nosso vídeo, acompanhem aí nossas atualizações e vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, antes de começarmos a abordar, vamos dizer assim, diretamente, né, a respeito aí do que foi todo esse caos que aconteceu aí no século IV, né, no início do século IV, toda essa questão que a igreja teve que lidar, primeiro temos que deixar alguns pontos aqui entendidos, né, para que as pessoas elas não se percam no meio do caminho. O que seria a heresia? Né? Novamente nós temos que colocar isso. Uma pessoa
vamos dizer assim, que ela não é uma, vamos dizer assim, uma conhecedora daquele rito, uma pessoa que não pratica aquele rito, que não vive aquele rito, uh, que não participa daquela doutrina, daquele ritual, ela não, daquela religião, enfim, né, daquela crença, de todos aquele conjunto de ritos, ela não pode ser uma herege, até porque ela é uma pagã, ela é uma pessoa, uma ateia, enfim, uma pessoa que ela não frequenta aquele meio. Então não existe um sujeito ser herege se ele não frequenta aquele meio. Heresia significa o que? Escolha. Heresia é o que? É você direcionar, é você, digamos, reinterpretar, é você, digamos, criar um caminho, você criar uma, vamos dizer assim, uma autointerpretação, você criar uma distopia, né, daquilo que vem a ser a verdade, o fato, vamos dizer assim. A heresia vem a ser isso, você conhecer um rito, você participar de uma crença, você participar de enfim, de um conjunto de ritos que montam uma crença e você, digamos, deturpar esses ritos, você, digamos assim, tornar isso distópico, você criar uma ficção daquilo que é um fato, digamos, real, né? Você criar uma ficção alternativa na qual você reinterpreta o próprio rito de acordo à revelia do seu interesse, ou a revelia, enfim, ali da sua ali da sua ideologia, do seu ideal, enfim, da forma como você ali se comporta. Então um herege ele é dessa forma, né? Nós temos que colocar pontos, né? Você tem o pagão, né, que não participa do rito, você tem o crente, você tem enfim, o fiel, que é aquele que segue a ortodoxia, que segue o rito, que segue os ensinamentos, você tem o herege, no caso, que é aquele que é distópico, aquele que sai do contexto real, da realidade real da crença e, enfim, cria uma ficção, né? E você tem, vamos dizer assim, o apóstata, né? Que é diferente. O apóstata, ele é vamos dizer assim, aquele que ele literalmente ele participa do culto, ele participa da fé, enfim, ele participa de todos os ritos, mas ele cospe na própria crença, ele, enfim, rejeita o seu próprio Deus, ele nega o seu próprio Deus e ele, enfim, nega a sua crença e ali vamos dizer assim, em público, né? Ele ataca a sua própria crença em público, destrói a sua própria crença em público. Esse é o apóstata. Então você tem essa diferença, né? Para início de conversa. Nós vamos tratar aqui de uma questão herege, né? De uma pessoa que, vamos dizer assim, de um grupo, né? Que justamente cria uma distopia. Não que eles não tivessem a crença em Deus, enfim, tivessem a crença cristã, mas eles eram hereges, nesse sentido de justamente criarem uma distopia, que não é uma realidade, é uma coisa que, digamos, ela sai do contexto real. E muitas vezes uma heresia ela pode causar caos, ela pode causar mortes, ela pode causar guerras, conflitos, enfim, coisas terríveis justamente por causa de ideologias e distopias da própria realidade, né? Então nós vamos falar justamente a respeito disso hoje. Bom, pessoal, em relação à história da igreja, nós já tínhamos abordado alguns encontros atrás, não é, a respeito do que foi aí a gnose, né, o gnosticismo, né, e a cabala, aí, que são, vamos dizer assim, também heresias, em certo sentido, no ponto em que eles, digamos, negam aí a perfeição, vamos dizer assim, de Deus em questão de pleno amor. Eles criam uma dualidade divina, né? Eles criam uma espécie ali de yin-yang, uma coisa meio bizarra, vamos dizer assim, né? do próprio Deus, né? Um Deus bom e um Deus ruim, né? A questão do demiurgo lá, enfim, eles criam uma natureza maléfica de Deus e enfim, e ali vamos dizer assim, vamos dizer assim, a rejeição a toda a criação, enfim, a autodestruição, né, para justamente buscar aí o desapego a própria criação em si. Então é bem complicado, né? A gnose ela é algo, vamos dizer assim, autodestrutivo até, né? Uma heresia terrível também. Mas o caso do arianismo, ele vai em um rumo diferente. Quando a gente pega aí o século IV, né? Aí a gente já tem basicamente todo
ali o Império Romano, boa parte do Império Romano, cristianizada. A população, ela, vamos dizer assim, já alcançou o nível ali da crença em Cristo. Já existem já a missa já está difundida, as pessoas já frequentam, né, no caso, a Santa Missa. Tem todo um rito, enfim, né, tem toda uma, uma dogmática, né? Então depois com a coroação ali de Constantino, né, com o reconhecimento público do catolicismo, o domingo ele passa a ser um dia de descanso. Então você tem várias coisas, né, que vão sendo ali instituídas, né, que vão beneficiando obviamente os cristãos, né, os católicos. Enfim, e você vai ter aí a construção de igrejas, você vai ter essa potencialização, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o que ocorre? Acaba-se aquela era que a gente chama de era dos mártires ali, a primeira era dos mártires, né? Que foi aquela era ali do cristianismo perseguido em Roma, né? Então, ocorre que inicia-se um período aí justamente de uma belle époque, vamos dizer no sentido ali de filosofia cristã católica, né, que a gente vai dizer ali que é a patrística, né, que é justamente a doutrina de Cristo, vamos dizer assim, aplicada à questão social, aplicada à vida das pessoas, ao comportamento das pessoas, às relações humanas ali, né. Então o cristianismo ele começa a entrar também no ramo filosófico, ele começa ali a estar participante dentro do ramo filosófico, justamente a partir dos doutores da igreja, né? Então, o que acontece? Vamos dizer que todo o Império Oriental, vamos dizer a porção oriental do Império Romano, ali que constitui hoje ali, né, Grécia, enfim, né, Armênia, Croácia, enfim, né, Turquia, enfim, Egito, várias regiões ali, Palestina, né, Judeia no caso, né, Palestina, enfim, e outras regiões ali eram cristianizados, muito cristianizados. Então eles seguiam a questão da ortodoxia. E seus reis ali, vamos dizer assim, os seus governantes locais, né, que obedeciam ali ao Império Romano, eles seguiam essa mesma ritualística, esse mesmo rito. Então a ortodoxia ela era mais enxuta nesse sentido, né? Ela estava mais ligada ali aos textos, vamos dizer assim, originais aí do próprio cristianismo, os textos reais, né? Que seguem uma sucessão apostólica, né? Então o que acontece? Dentro da ortodoxia você já reconhecia, vamos dizer assim, os livros de João, os livros de Marcos, de Lucas, de Mateus. Então o que acontece? Ali os evangelhos, né? Eles já eram, vamos dizer assim, por tradição oral e por pergaminhos escritos, né, eles já eram difundidos pela ortodoxia. Então, eles já tinham um reconhecimento maior por esses textos. Então, o que acontece? As pessoas pensam, mas os outros apóstolos, os outros não escreveram nada, enfim. Em realidade, nenhum apóstolo em si escreveu um evangelho. Nenhum apóstolo escreveu o evangelho, nenhum deles. Mas o que acontece? A sucessão apostólica escreve o evangelho segundo o apóstolo, correto? Então quando você pega, por exemplo, João, por exemplo, o evangelho de João, ele é o evangelho mais belo, vamos dizer assim, reconhecidamente o evangelho mais bonito que a gente tem no Novo Testamento é o evangelho de João, porque ele é o mais detalhado e ele é o que mais, vamos dizer assim, destaca a personalidade, digamos, das pessoas, porque o apóstolo João Evangelista, ele era muito detalhista, vamos dizer assim, ele era extremamente detalhista, ele era muito metódico. Então ele sabia detalhadamente, ele tinha uma memória muito boa, ele sabia detalhadamente muitas coisas que tinham acontecido no período de Cristo. É óbvio que na Bíblia, no caso do Novo Testamento, a gente não vai ter, sei lá, 35% do que Cristo falou, do que Cristo fez. Não teria como todo mundo, vamos dizer assim, uma pessoa conseguir juntar 100% de tudo o que ocorreu naquele período e colocar dentro de um evangelho. Isso era impossível, não tinha como. Então o que acontecia? Quem tinha melhor memória, quem tinha mais, vamos dizer assim, ali a memória fresca a respeito do que aconteceu, conseguia repassar melhor, vamos dizer assim, as mensagens do Messias, do Mestre.
né, de Deus, né? Então o que acontece? No caso do Evangelho de João, ele é o mais enxuto, ele é o mais, vamos dizer, belo, o mais detalhista, vamos dizer assim, justamente por causa dessa memória de João. E a sucessão dele foi, se não me engano, o segundo ou terceiro sucessor de João, evangelista, que escreveu o Evangelho segundo João. Justamente pela riqueza de detalhes, os pergaminhos passados ali por João, os escritos dele, assim como ali a tradição oral. Então ele tinha era uma informação riquíssima. Ali os evangelhos de Tiago, no caso de Mateus, perdão, né? Enfim, e Lucas ali, né? Então o que acontece? Você tem ali também, obviamente, nos evangelhos uma sucessão ali, né? Também escrita, enfim. Só que eles focam, digamos, mais em, vamos dizer assim, vamos dizer em, como a gente pode colocar, atributos, digamos, de Cristo, né? Você tem o Cristo rei, né? Você tem o Cristo sacerdote que se entrega, você tem o Cristo mensageiro, né? O Cristo profeta. Então eles vão focar mais, digamos, em um atributo relacionado a Cristo, não tanto, vamos dizer assim, num contexto extremamente complexo, como foi o caso, digamos, de João Evangelista. Então, esses 4 evangelhos, eles são os mais completos, não pelo sentido de que nós reconhecemos esses 4 evangelhos e desprezamos os outros. Tem sempre aquela história progressista atual, né, de falarem que eles não reconheceram outros evangelhos porque Cristo não, sei lá, não, ali tem algumas coisas dentro da igreja, enfim, que Cristo não disse, enfim, aquela velha, vamos dizer assim, aquela velha narrativa, né? Aquela velha narrativa pouco ali comprovada, né? Simplesmente ali raiva, enfim, fúria contra a história da igreja, enfim, revolta. Mas a verdade é a seguinte: você teve vários escritos apostólicos, vários, inclusive de sucessores dos próprios apóstolos. Porém, o que alguns chamam aí de apócrifos, né, que descobriram há algum tempo aí, na verdade, eles são rascunhos, eles não são evangelhos completos, eles não são escritos completos. Foram rascunhos, digamos que a sucessão apostólica ela foi escrevendo, ela foi, digamos, ali tentando manter, né, alguns escritos, ali alguns comentários que alguns apóstolos, ali alguns sucessores de apóstolos deixavam, vamos dizer assim, e que eles iam anotando como um lembrete, né? A pessoa não consegue ficar a vida inteira lembrando de tudo, então eles tinham certos lembretes ali daquilo que eles conseguiam rememorar, digamos, sobre Cristo. Só que o que acontece? Você tem uma sopa, digamos aí, de pensamentos às vezes deturpados, coisas que às vezes não, uma informação não se liga a outra, vamos dizer assim. Então você tinha um amontoado de informações e você não conseguia ali ordenar aquilo para você entender. Isso aqui começa com o nascimento de Cristo, você tem o desenvolvimento de Cristo, você tem o início do apostolado de Cristo, né, quando Cristo ali se revela ali, né, no caso, em relação ali ao batismo de João Batista, e depois toda a questão ali da pregação, né? Enfim, então você não consegue criar uma sucessão de informações, tá? Então eles não podem ser reconhecidos como um evangelho. Isso poderia causar, inclusive, confusão entre as pessoas, né? Por você não poder reconhecer algo que, vamos dizer assim, não é logicamente comprovável. Então, desde o início, o cristianismo, no caso o catolicismo, ele não vamos dizer assim, baseado em emoção de forma nenhuma. Muito pelo contrário, é baseado em lógica sempre, 100% lógico. Então, um evangelho não poderia ser reconhecido se ele não fosse uma sopa ali de informações, né? Então, pode ter tido ali escritos, por exemplo, de sucessores de São Tomé, de sucessores de, enfim, São Paulo, sucessores ali de São Bartolomeu, enfim, de outros apóstolos, mas só que eles não conseguiam juntar essas informações. Daí começam a surgir outras histórias cabrosas, absurdas no meio, enfim, coisas que não têm nexo algum, digamos, com a realidade. E quando você chega no terceiro século, o que ali por volta, né, do terceiro, quarto século, o que acontece? Você tem, vamos dizer assim, dentro da sucessão apostólica, alguns grupos, digamos, dentro do cristianismo,
os quais, digamos, eles começam a focar mais, eles começam a dar mais ênfase a questões de emoção, a questões ali de, vamos dizer assim, interpretações emocionadas e eloquentes a respeito de questões ali dos evangelhos, do que dos próprios evangelhos em si, da sucessão desses evangelhos, das informações em si ali que comprovam, digamos, a veracidade dos fatos a respeito de Cristo, né? Então sempre foi reconhecido que Cristo, no caso quando pregava ali às pessoas, né, ele realizava milagres. Por quê? Ele comprovava através dos milagres, ele dizia: eu sou Deus, né? Cristo, ele é filho de Deus e ao mesmo tempo ele é Deus. Ele é consubstancial a Deus, ele é igual ao Pai. Ele é Deus. Ele também é Deus, ele também é Espírito Santo. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ele é a Santíssima Trindade. Ele é os três, né? Ele simplesmente ele é uno e trino, né? Ele é dividido em três partes, mas ele é a mesma essência, ele é o mesmo ser. Mesmo ser em três formas diferentes, né, iguais. Então o que acontece? Através desses milagres, através dessas intervenções, como curar um cego, curar um paralítico, exorcizar uma pessoa, enfim, fazer várias coisas que Cristo fez, ele comprovou, digamos, com um atestado lógico de veracidade: eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Eu sou capaz de fazer isso, então eu sou Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém chega ao céu, ninguém vai ao céu senão através de mim. Então essa é a frase dele: eu sou o caminho e a verdade, né? Só que quando chega no quarto século, você tem grupos que começam a, digamos, discordar da situação, não simplesmente pelo fato de ter algum raciocínio lógico, não, é simplesmente emocionado a respeito da situação. Porque já nesse período, vamos dizer assim, existiam alguns grupos oligárquicos, alguns indivíduos de maior, vamos dizer assim, calibre financeiro ou social, digamos, dentro de Roma, da elite romana, que começam a se converter ao cristianismo. Só que o problema é que essas pessoas, a partir do momento em que se convertem ao cristianismo, você tem que seguir a ortodoxia cristã, que é o quê? Você seguir o rito você ser leal aos ensinamentos de Cristo, né? Digamos, aos mandamentos, você ser leal, digamos, em relação à fidelidade, em relação ali, fidelidade à sucessão apostólica, no caso ao Papa, lealdade ali aos bispos, enfim, né? Você seguir ali o rito católico. Só que o que acontece? Esses indivíduos, eles eram pessoas, digamos ali, que não se interessavam muito por ali a própria crença em si. Então era aquela conversão, digamos, por conveniência. A gente fala, né, que existe a conversão por interesse, a conversão por medo e existe a conversão por amor, que é a conversão verdadeira. A conversão verdadeira é aquela que você diz: não, eu amo a Cristo, então eu faço uma coisa por amor a Cristo, não faço esperando o interesse e também não por medo de ir para o inferno, vamos dizer assim, né, popularmente falando, né? Mas no período que acontece, isso já existia, sempre existiu a conversão em crença baseado nisso. Porém, no caso do cristianismo funcionava dessa forma. Então, algumas pessoas se convertiam por interesse, como no caso desses indivíduos aí, dessa oligarquia romana, da porção ocidental do Império Romano. Então o que acontecia? Esses indivíduos, eles se convertiam em parte. Então eles não queriam todo o evangelho, eles queriam aproveitar a essência de Cristo, o ponto de Cristo que mais lhes convinha. Tal como, digamos, os judeus pensavam a respeito do Messias, não muda muito desses indivíduos. Eles queriam se converter, mas por interesse. Eles queriam, Cristo é legal, Cristo é bom, mas eu estou me convertendo porque ele, enfim, ele é todo poderoso, enfim, então vai interceder por mim, estou precisando enriquecer um pouco, ficar um pouco melhor, garantir minha bonança aqui, então eu vou meio que dar umas esmolas aí para uns, aí dar uma ajuda, e depois, enfim, eu tô de boa, né? Enfim, vou ter minhas benesses. E tinha aqueles também que se convertiam pela questão ali de ter mais poder de influência sobre as pessoas, como todo mundo é cristão católico aqui na minha vila, eu que sou líder dessa vila, eu vou me converter ao cristianismo e continuar mandando nessa parada aqui. Então eu sou cristão, eu sou bom como todo mundo. Então tinha esse tipo de situação, né? E começa que alguns grupos ali que já não queriam seguir, digamos, a ortodoxia ali corretamente, começavam a pegar
esses ensinamentos deturpados, esses apócrifos, né, que a gente fala, esses comentários às vezes meio deturpados, eles começam a seguir mais isso do que os evangelhos. Então eles começam a desprezar o do Antigo Testamento, e começam a desprezar aqueles evangelhos que são os mais completos, que tem justamente ali a sucessão apostólica completa, dizendo, não, é isso aqui que aconteceu. Então eles não queriam saber. Isso começa a acontecer nesse período. E ocorre ali que pelo ano mais ou menos de 320 ali, né, surge justamente ali um indivíduo, vamos dizer assim, que ele vai dar muita dor de cabeça, vamos dizer, em relação ali à questão ali do próprio cristianismo em si, né? Que vem a ser ali, enfim, como que a gente pode dizer assim, vem a ser esse problema, né? Justamente em relação ali à interpretação, né, dos fatos, que vai criar essa heresia, né? Justamente, e da forma pior possível ainda, né? Justamente por questões de interesse. No período existia uma escola, entre aspas, vamos dizer assim, dentro de uma das, como a gente pode dizer assim, uma ali das arquidioceses, vamos dizer assim, né, uma das regiões ali cristãs, né, que vem a ser ali a região de Alexandria, né, no Egito. Lembrando que na época Alexandria era, se não, um dos grandes centros ali do cristianismo no período ali, né, ali por volta do século, entre o século III e o século IV. Então você tinha dentro ali do Egito pelo menos uns 3 tipos, vamos dizer assim, de ritos católicos ali, né? Que era o rito maronita, você tinha o rito ali copta, né? E você tinha o rito romano. Então você tinha ritos ali, digamos que eles eram a mesma, obviamente, a mesma fidelidade à sucessão apostólica, seguiam a mesma fidelidade apostólica, iguais em si, como sempre foram. Porém, surgem outras escolas menores. E essas escolas menores, vamos dizer assim, de ritos ali, digamos, locais, elas não seguem a fidelidade. Elas começam a querer interpretar da forma como lhes interessa melhor e de acordo ali com o que eles estão junto ali com aquelas pessoas que têm interesse, né? E vai surgir dentro dessas escolas aí deturpadas uma escola chamada escola lucianista, né? Que tinha ali alguns membros clérigos ali que não seguiam, digamos, o cônego, não seguiam ali a teologia original ali, né? Não seguiam os evangelhos. E dentre eles tinha um ali chamado Ário, né? Ário, ele era um clérigo, ele foi ordenado padre, né? Foi ordenado ali um vigário ali. Só que o problema de Ário era o seguinte: ele já vinha dessa escola, digamos, de pensamento deturpado, né, sobre a respeito ali da interpretação sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não queria seguir os evangelhos ali de uma forma precisa, ele queria seguir a interpretação segundo o que ele achava melhor, né? E a situação ela começa justamente por uma expressão, vamos dizer assim, uma palavra que vai começar, que justamente uma palavra pode mudar tudo, né? O que acontece? Nós sabemos que, obviamente hoje nós sabemos, né, que Cristo é Deus. Então você tem, a gente fala, no caso os gregos, né, falavam homo ousios, né? Acho que é assim que se fala, homo ousios, que significa da mesma substância, né? E o que acontece? Ário e esses indivíduos da escola lucianista, eles começam a utilizar uma expressão chamada homoiousios, que significaria, no caso, de substância similar. Olha só a diferença entre similaridade e, no caso, equidade, no caso, no caso, igualdade, né? Quando a gente pega a questão de igualdade, é o que? É a mesma coisa, né? E ele começa a dizer outra coisa, ele começa a interpretar da seguinte forma, que Cristo não era Deus, né? Cristo ele seria uma espécie de semideus, ele não seria, na cabeça de Ário, né, desses lucianistas, Cristo ele seria um semideus, ele não seria Deus.
Então olha já a blasfêmia, né? Olha o grande problema. Então ele quer rebaixar a Cristo. Ele acha, através dessas interpretações apócrifas, né, por mensagens cortadas, ele acha que Cristo não é Deus. Cristo ele simplesmente foi um grande profeta, foi um homem ali muito poderoso, foi um indivíduo ali impactante na sociedade, uma pessoa extremamente poderosa, mas ele não era Deus. Então olha o nível de pensamento, a blasfêmia, no caso, criada por Ário. Quando a gente pega alguns filmes aí que o pessoal assistiu nos dias atuais, né, fazendo um pequeno corte, o pessoal que assistiu alguns filmes atuais, não vamos citar aqui, né, uns filmes muito controversos aí, muito mal intencionados, que colocam que isso aí foi a igreja que perseguiu as pessoas que pensavam dessa forma. Não, foi um heresiarca, foi um indivíduo herege, um indivíduo que ele criou uma distopia, uma ficção em cima do próprio ensinamento, da própria ortodoxia. Ele sai do contexto real e ele cria uma distopia, ele cria uma ficção, tá? Por questão de interesse do grupo do qual ele fazia parte. Ele começa a tirar o foco, vamos dizer assim, da interpretação real, do que deveria ser, no caso, a interpretação real. Então isso começa a soar como blasfêmia, né? Alguns desavisados o seguiam, outros, já do contrário, não, né? Grande parte ali dos coptas, os maronitas, inclusive os cristãos ortodoxos, começaram a cair em cima, digamos, do Ário e dizer: você está maluco, vocês, os lucianistas, estão malucos dizendo essa blasfêmia, essa loucura de dizer que Cristo não é Deus. Então ele continuou, e muito insistente, né? Ário continuou pregando muito do contrário, vamos dizer assim, dos gnosticistas. Digamos que eles eram mais, vamos dizer assim, reclusos. Os arianistas, do contrário, não. Os arianistas, eles eram extremamente militantes no sentido de conveniência. Eles davam, digamos, uma impressão mais palatável, justamente para aquelas pessoas que não queriam seguir a ortodoxia. E esse já foi um grande problema do início. Ninguém é obrigado, entenda que a conversão cristã, ela é diferente de qualquer tipo de conversão de crença. Não é como algumas crenças que nós vamos abordar aí posteriormente, que adoram converter as pessoas por debaixo de um facão, né? Ou outras que, digamos ali, convertem pelo medo, enfim, ou pelo interesse. Não, o cristianismo, a evangelização é o quê? É você amar a Cristo, é você mostrar toda a verdade sobre Cristo para que a pessoa entenda. Olha, pela lógica, a realidade é essa, com constatação de fatos. Cristo é rei, Cristo é Deus. Beleza. Você chega por essa interpretação, né? A conversão, ela é pela realidade dos fatos e pela conversão real, amor real. Agora, no caso do arianismo, era o seguinte: então era palatável. Tinham pessoas que se convertiam por interesse, queriam ser cristãs, posarem de cristãs por interesse. Para elas, o arianismo era extremamente palatável, porque estava ali em voga entre alguns indivíduos ali de oligarquias, né, justamente por interesses não quererem se rebaixar, digamos, a moral cristã, a moral de Cristo. Então eles diziam: como Cristo não é Deus, então toda a moral dele não precisa ser seguida. Então eles pensavam dessa forma. Eles queriam continuar com alguns vícios do paganismo sem mergulharem totalmente da conversão cristã. Então o melhor caminho era o arianismo. Ser ariano era excelente nesse sentido, porque você não tinha que se converter completamente à ortodoxia cristã. Você era cristão pela metade, vamos dizer assim. Você vira cristão pela metade. Então o arianismo caía perfeito dessa forma. Então o Ário, ele começa a ganhar adeptos justamente nesse sentido e militarem por um caminho palatável. Não, você não precisa seguir essa questão da ortodoxia, a complexidade desses evangelhos. Não, para quê? Você segue isso aqui, ó, esse trecho, tal como alguns outros aí posteriormente vão fazer. Você segue esse trecho aqui dos evangelhos, você segue isso daqui. Isso aqui é a mensagem. Então é isso que eles diziam. Então todo o resto você pode cometer a revelia de todo tipo de pecado, vício, enfim, sem você ser atacado, você pensar: não, Cristo é Deus, então não posso fazer isso. Não, eles pensavam: Cristo era um homem poderoso, então, enfim, eu sigo o exemplo dele, mas não tenho que seguir como um todo. Então funcionava dessa forma. E o arianismo, ele começa a ganhar adeptos nesse sentido. Só que o que acontece? Nesse mesmo período, como nós dissemos, você tem a Belle Époque,
católica, você tem a Belle Époque cristã. Ali o alto da patrística começa a acontecer. Então você tem muitos dos doutores da igreja do período já eram ali grandes filósofos, né? E dentre eles você vai ter grandes ali arcebispos, você vai ter bispos, você vai ter é, ali enfim, católicos ali fervorosos, né? Que justamente eles vão começar a combater o arianismo. Eles vão dizer, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma doença da cabeça de vocês, que vocês querem fazer isso aqui por interesse, vocês são uns tremendos malandros e os picaretas. Vamos falar bem da realidade. É assim que eles pensavam. Então você vai ter ali, dentre esses grandes pensadores, você vai ter Santo Alexandre, que era bispo inclusive de Alexandria, né? Justamente por ele estar em uma das regiões ali, maior pujança ali cristã. O que acontecia? Ele tinha que lidar com todos esses ritos, digamos que seguiam a fidelidade católica, como os maronitas, como os coptas, como ali os de rito romano, o rito ortodoxo, enfim, ele lidava com todo esse pessoal. E ele sabia diferenciar essa questão de lealdade, digamos, à ortodoxia, a ortodoxia dos evangelhos. E ele é o primeiro que ele vai atacar, ele é o primeiro grande doutor que ele vai atacar justamente a heresia lucianista, ele vai atacar justamente a heresia arianista, ele vai atacar Ario diretamente, ele vai falar, você não é bem-vindo aqui, você está fazendo loucura, você está falando um absurdo para as pessoas, então você não pare com isso, você está fazendo um negócio aqui absurdo e terrível. Então ele tentava aconselhar a Ario a justamente voltar para a ortodoxia, a parar com a sair dessa ficção, mas Ario continuou. Ele se desvinculou até do próprio lucianismo e foi, digamos, focando ainda mais nessa questão voltada, digamos, à conveniência da conversão através ali desses pontos, digamos, ali de interesse, tá? Então, você vai começando a partir dessa teologia a criar uma espécie ali, essa deturpação, você começa a criar toda uma teologia em cima disso. E aí é que mora o perigo. Então, eles não queriam se converter, essas pessoas, esses indivíduos poderosos, não queriam se converter pela questão da ortodoxia, eles queriam se converter por interesse. E isso soava muito palatável às pessoas de grande poder. E chega um ponto em que a própria igreja, o próprio cristianismo em si, a própria ortodoxia, ela é ameaçada, não no sentido de ser uma verdade, muito pelo contrário, mas ameaçada no sentido físico mesmo, as pessoas serem ameaçadas ali de martírio e de morte justamente por um absurdo cometido por um maluco, né? Então o que acontece? Chega num ponto em que Santo Alexandre, ele sendo arcebispo, ele acaba chegando ao extremo, ele pede uma intervenção, vamos dizer assim, do bispo de Roma e através de um édito ele excomunga Ario. Ele acaba tendo que excomungar Ario. Ele fala, você está excomungado, você não tem participação aqui, você é um herege. Não tem o que fazer, você está aí fora do negócio, do contexto real. Tá? Então, só por isso, qualquer indivíduo que fosse ali minimamente são, né, minimamente cristão em realidade, ele pararia, ele tentaria se retratar, enfim, tentaria um processo de retratação para ele voltar ao cristianismo, né? Afinal, é o batismo, é a conversão ao cristianismo, você estar em estado de paz com Deus, né? E não com Cristo, né? Cristo Salvador, uma vez que ele é cristão, e não você continuar insistindo em uma loucura, né? E Ario, no caso, ele continua insistindo, mesmo ele excomungado, ele sendo literalmente enxotado do meio, né, já toda a loucura que ele fez, ele continua com as suas pregações. Então, ele já não se foca mais somente na região do Egito. Ele começa a utilizar os adeptos dele, os contatos que ele tinha com esses indivíduos oligarcas, esses indivíduos de poder que se convertiam por interesse, a passar a doutrina errônea dele, ali a teologia errônea dele, para a região ali da Turquia, né, para a região ali da Judéia e da Turquia, enfim, ele começa a passar ali para essas regiões, né? Ele começa ali a, digamos, influenciar essas outras regiões, né? E chega num ponto ali no período
próximo ali digamos, a construção ali a restauração, no caso, né, da cidade de Bizâncio ali, né, que viria a ser chamada de Constantinopla, o bispo da região no período ali próximo a Constantinopla, né, que era Eusébio de Nicomédia, né, que era um dos bispos ali mais poderosos do período. Eusébio, ele era um indivíduo, assim como esses indivíduos de poder, um indivíduo mais voltado à questão de interesse, não era um indivíduo muito voltado à questão, enfim, da própria ortodoxia em si. Era esses indivíduos aí, digamos, vamos dizer, desse grupo aí mais voltado ao interesse. E Eusébio, tendo esse poder como bispo, né, sendo um indivíduo de posses, um indivíduo de poder, ele encobre, digamos, ali Ário, ele o acolhe, digamos, ali sob sua tutela, né, para que Ário ele continue pregando ali a sua heresia. Olha que loucura. Então ele meio que, vamos dizer assim, acoberta, vamos dizer assim, protege esse rito herege do arianismo dentro da região de Nicomédia, que era também extremamente católica. Então você já começa a ter aí um embate, né? Você começa a ver que, de um lado, você tem todos os doutores, você tem ali a questão da filosofia católica, você tem a questão da sucessão apostólica dos próprios ali sucessores de São Pedro, né? Você tem todo o ensinamento católico, você tem todas as informações possíveis a respeito dos evangelhos, e do outro lado você tem um maluco emocionado, idealista, querendo justamente deturpar a própria realidade sobre Cristo, rebaixar a imagem de Cristo e achar que isso vamos dizer assim, que essa conveniência por conversões, digamos, irá torná-lo uma espécie de papa, uma espécie ali de sumo sacerdote, vamos dizer assim. Ele começa a ter vários delírios, né, nesse sentido. Ele começa a se sentir uma espécie ali de profeta nesse sentido, né? Então ele se sente todo orgulhoso, né? E isso começa a ficar cada vez mais complicado no período ali de Constantino, porque ao mesmo tempo que Constantino ele se converte, vamos dizer assim, ele começa a iniciar-se nessa conversão ao cristianismo, ele obviamente, como qualquer indivíduo ali recém-chegado, né, vamos dizer assim, a fé recém-iniciado, ele não compreendia muito a respeito dos fatos, vamos dizer assim, dos ritos cristãos, né? Mesmo ali você já tendo, obviamente, uma hierarquia, né, justamente baseada ali nos sucessores de Pedro, baseada já em certa forma em Roma. Já tinha esse reconhecimento, né, tanto em Roma quanto depois ali em Constantinopla, né. Mas Constantino, por ser um recém-chegado, ele não conseguia compreender isso muito bem. Então o que acontece? Quem eram os bispos mais próximos, digamos, ali de Constantinopla, eram os bispos que, digamos, tinham maior apreço por parte de Constantino. Alguns doutores cristãos, como o próprio Santo Alexandre, como outros ali, eram reconhecidos, logicamente, dentro da ortodoxia e muito respeitados pelo imperador. Porém, Eusébio de Nicomédia estava muito próximo de Constantinopla e era, digamos, ali um dos favoritos de Constantino. Ele era um excelente orador, um indivíduo que, de certa forma, ele professava a fé cristã. Porém, ele tinha essa preferência, né? Ele encobria o arianismo. E o que acontece? Constantino, querendo ser, digamos, um moderador, querendo ser um indivíduo ali, obviamente, acima, como todo imperador, né? Queria ser um moderador, ele acaba dizendo, não, vamos conversar, vamos... Enfim, aqui todos são cristãos, né? Todos são católicos. Então ele meio que mantinha, digamos, o arianismo ali junto, né? Esse problema vai persistir, inclusive, com os filhos, com os descendentes de Constantino, né? Que vão continuar tendo esse grande problema aí, né? do arianismo. E o que acontece? Chega num ponto em que, muito bem, a igreja, os grandes doutores, né, os filósofos, digamos, da ortodoxia, começam a ver, nós temos que dar um basta nisso. A gente tem que chegar e chegarmos a um consenso, né? Mostrarmos qual é o caminho, qual é
a, o apostolado, qual é a sucessão apostólica, a veracidade da questão dos evangelhos, né, os evangelhos mais certos, digamos ali, os mais ali próximos daquilo que é justamente a mensagem de Cristo, né, e começar a cortar esses comentários absurdos, esses escritos sem nexo, esses escritos que foram feitos depois, que não tem nexo nenhum, tá? Que mais complicam a vida das pessoas, mais os confundem do que as ajudam numa conversão real àquilo que é a essência de Cristo, que é o amor de Deus. Conversão pelo amor, a conversão pela fé, a conversão pela fidelidade a Cristo, e não por conveniência, por medo, enfim, ou qualquer coisa parecida. Então, eis que a solução encontrada pelos doutores juntamente com ali no caso a sucessão apostólica, era o quê? Criar-se um concílio, né? uma reunião que reunisse ali todos os bispos possíveis ali que pudessem chegar num consenso a respeito disso e poder justamente, vamos dizer assim, garantir que as conversões ao cristianismo fossem verdadeiras, né? Então, eis que surge a hipótese, digamos assim, surge a preferência, né, por realizar-se esse concílio justamente na região de Niceia, próxima a Nicomédia, ali justamente pela questão do arianismo, eles poderem ver o que fazer a respeito disso, né? Então era uma questão extremamente complicada. Quando você para e pensa, como tem alguns filmes malucos hoje em dia que o pessoal fala, porque você é de Niceia, porque não sei o que, blá blá blá, que tinha um monte de... Lá estava falando sobre a questão de imortalidade de Cristo. Não, a imortalidade de Cristo nunca foi contestada. Nunca foi contestada a imortalidade de Cristo, a sua essência de Deus. A questão era que um herege estava contestando a importância da divindade de Cristo. Queria, digamos, subestimar isso. Ele queria rebaixar a divindade de Cristo, e não que a divindade de Cristo fosse contestada pela ortodoxia. Isso jamais. Nunca. Desde o começo ela sempre foi constatada. Fato constatado. Porém, esse concílio precisava reafirmar isso. Era uma reunião para reafirmar uma verdade. E justamente minar toda aquela confusão e acabar com aqueles problemas, aqueles absurdos que estavam acontecendo. Então aí que vem este concílio, né, no ano ali de cerca de 325, né, que vai acontecer esse concílio 4 anos aí após já a heresia ariana estar acontecendo e causando um caos terrível naquela região, né. E se tratando, né, do próprio concílio em si, já de início, né, nós temos que ver que Constantino, ele não, de forma nenhuma, ele promulgou nada, ele não atuou no concílio de Nicéia, ele não foi de forma nenhuma conselheiro, não foi ali intercessor de nada dentro do concílio. Até porque ele era um recém-batizado, né, um recém-convertido ao cristianismo. Ele era um indivíduo ali que ele nem sequer tinha sido batizado, ele foi batizado no leito de morte, se não me engano, né? Reza a história, né? Mas Constantino, ele não era nem sequer, vamos dizer assim, um leigo dentro do cristianismo, quiçá ter algum poder, digamos, dentro do concílio. Não. O que Constantino faz em relação ao concílio de Nicéia é simplesmente ceder o espaço, digamos, da região ali de Nicéia, a cidade de Nicéia, na qual existiam ali instalações imperiais, né, um palácio imperial, para que o concílio acontecesse. A única, vamos dizer assim, a única atuação dele no concílio foi ser simplesmente o anfitrião do evento, e no qual, obviamente, ele tinha ali uma espécie de como a gente pode colocar assim, participação VIP, enfim, ele era o imperador, né? Então ele poderia participar ali com honras, né, do evento. Mas ele, por si só, não tinha poder nenhum dentro do conselho, ele não poderia falar nada, ele estava ali como mero espectador, vamos dizer assim, do que estava acontecendo, né? Quem, na verdade, estava ali resolvendo o problema ali no período era, no caso, o bispo de Roma no período, né, o Papa, no caso, e os doutores da igreja, que eram as pessoas que tinham, digamos ali, a proeminência, vamos dizer assim, tinham a sabialidade, a gente pode colocar assim, né,
o conhecimento para poder abordar esse assunto, né? Poder lidar com essa questão delicada, né? E justamente não foi nem a questão do arianismo que foi a questão inicial pautada, e sim a questão dos apócrifos inicialmente, justamente para que ali você pudesse justamente direcionar ali em relação aos evangelhos completos, os evangelhos ali autênticos, né, vindos da sucessão apostólica. Então, o fato inicial a ser abordado foi justamente isso, qual unanimamente o concílio ali, que contava com mais de 2.000 padres, bispos, enfim, arcebispos no período, concordou a com a sucessão apostólica. Falou, não, nós temos que reconhecer esses 4 evangelhos que já eram basicamente difundidos em todo o período como autênticos, justamente por serem os únicos completos e que justamente tinham um nexo de informação. Então você não poderia concluir que, sei lá, o apócrifo escrito por um indivíduo, sei lá, 2 séculos e meio depois da vinda de Cristo, que nunca basicamente teve nenhum contato com a sucessão apostólica, fosse algo válido. Então eles tinham que eliminar justamente essas controvérsias, e um concílio ali que levou dias, né, para que conseguissem sistematizar essas informações, conseguissem justamente tornar, né, ali os evangelhos completos ali justamente o caminho ali mais correto possível nesse sentido, né, justamente para que não fugisse a própria ortodoxia. E detalhe, o próprio rito romano, né, ele era adepto à ortodoxia, então todos seguiam a mesma cátedra, não tem diferença. O que é o ensinamento de Cristo é o ensinamento de Cristo, não existe deturpação. Correto. Porém, o que acontece? Quando chega na questão de Ário, há um embate, vamos dizer assim. Ário, ele cria um debate ali com os outros na questão ali de ficar mostrando ali os seus argumentos sobre, digamos, subestimar a própria divindade de Cristo. Então ele fez toda essa baboseira, vamos dizer assim, ele criou todo aquele teatro, toda aquela comoção, digamos, para que ele passasse essa ideia, digamos, vendesse essa ideia às pessoas que quisessem comprar, como quem diz, o peixe está aí, compra quem quer. Enfim, só que o que acontece? Haviam filósofos ali da igreja, né, os doutores da patrística ali, que justamente rebateram isso, falaram, não, você é um herege, você está mentindo, está aqui os evangelhos, está aqui todas as citações, né, as passagens dos evangelhos que justamente comprovam que Cristo é Deus. Cristo não é simplesmente um semideus, não é uma mera criatura abaixo de Deus, não, ele é Deus também, ele é consubstancial a Deus. E está aqui comprova, ele é verdade, ele é o caminho, enfim, ninguém chega ao céu senão por ele. Então eles começam a justamente enfrentar ali Ário nesses debates. E justamente entre as pausas desses debates ocorre justamente uma briga, literalmente uma briga física entre o Ário e justamente a figura de São Nicolau. Olha que coisa engraçada, o pessoal fala de Papai Noel, né? São Nicolau, ele justamente foi um dos doutores da igreja que estavam no Concílio de Nicéia, né? Tanto ele quanto ali, no caso, Santo Alexandre, quanto o próprio Santo Atanásio, enfim, né? No caso, Santo Antão e outros estavam no Concílio de Nicéia. E São Nicolau estava, vamos dizer assim, revoltadíssimo, né? Porque ele é extremamente ortodoxo. Ele estava extremamente revoltado com Ário, digamos assim, numa briga. E ele literalmente deu um soco na cara do Ário e chamou de herege. Enfim, chamou de mentiroso e herege, né? E quando as pessoas pensam, que sempre tem aquela história de, o católico tem que ser bonzinho, oferecer a outra cara a tapa. Sim, quando a outra pessoa, ela, vamos dizer assim, é uma pessoa que está em um caminho de conversão, ela está buscando a verdade, né? Um erro acidental, ele é perdoável. Agora, a maldade intencional, ela é condenável. Ela é diferente. Como que diz aquela história? Você é bem-vindo, o pecado não é bem-vindo. Então o que acontece? O cristão, ele tem que ser combativo quando é necessário ser combativo, quando você tem um mal do outro lado. E não a questão de acidentar um erro. Ali a questão era maligna mesmo, o indivíduo que ele tinha conhecimento, digamos, a respeito do rito cristão, do rito católico, mas ele queria deturpar o ensinamento sobre o próprio Cristo, intencionalmente. Então, vamos dizer assim, que São Nicolau, ele age, digamos, como um combatente autêntico. Ele vai lá e mete um soco na cara
de Ário, né? Fica conhecido ali como o martelo de Deus depois daquele período, né? São Nicolau fica conhecido como o martelo de Deus. Enfim, e depois vamos dizer assim, dessa briga, vamos dizer assim, dessa contenda, né? Eles voltam para a questão de debates, né? No concílio, enfim. E ocorre que no final, né? Na conclusão, digamos, de todas essas reuniões, ocorre que os mediadores, inclusive o Papa, chegam num consenso de você criar, não é criar, mas afirmar, digamos, através do credo, o credo de Nicéia, ou o credo que até hoje é usado, inclusive, na Santa Missa, justamente para confrontar esse tipo de heresia, digamos, mostrar, justamente através dos evangelhos, enfim, a reafirmar, né, um fato real, que é o que? A divindade de Cristo. Que tem, inclusive, no credo completo, existe essa citação, né? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Então, quer dizer, ele é Deus, entendeu? Então, o credo ele basicamente reafirma isso. E revoltados, vamos dizer assim, com o próprio credo de Nicéia, tanto o Ário quanto os outros saem dali revoltados e continuam fazendo as suas pregações malucas. Chega a situação em que daí, obviamente, tendo o poder ali episcopal, vamos dizer assim, o clero acaba condenando, digamos, Ário e os seus seguidores, através da força imperial, a ficarem exilados na região da Ilíria. Né? Eles são condenados ao exílio justamente pelas suas blasfêmias. Eles continuam fazendo isso e acabam sendo condenados. Né? Enfim, eles ficam lá no exílio, né? Eles são ali basicamente expulsos. Né? Quem sai, digamos, o campeão teológico, vamos dizer assim, do Concílio de Nicéia é Santo Atanásio, que era, senão, ali o maior doutor do período, vamos dizer assim. Né? Ele que, vamos dizer assim, coopera muito, né, pela questão ortodoxa, futuramente ali regiões como a Armênia, como a Bulgária, atualmente, né, regiões ali como hoje se compreende como os Balcãs, né, e até a Ucrânia, enfim, outras regiões do leste europeu, elas foram cristianizadas muito pela escola filosófica que vem, digamos, de Santo Atanásio, né, que depois vai ter São Cirilo e outros ali que vão enfim, converter, digamos, os bárbaros eslavos, né, através do que a gente chama de alfabeto cirílico, né? Vão criar o tal alfabeto cirílico, que é o alfabeto que a gente conhece até hoje, que é o alfabeto russo, né, que é o alfabeto grego, que é completamente diferente do alfabeto romano que a gente usa. Né? Você vê as palavras em ucraniano, em russo, enfim, né, eslavo, as letras são completamente diferentes do nosso, o alfabeto até é diferente. Mas quem contribui para essa cristianização é justamente Santo Atanásio. Né? Ele é um grande doutor da igreja nesse sentido, justamente de defender a ortodoxia e os evangelhos completos. Então ele é o primeiro a condenar os apócrifos e a mandar que jogassem aquilo ali fora. Então ele era o cara mais centrado nesse sentido de mostrar a autenticidade da verdadeira fé. Então ele é um cara porreta nesse sentido, vamos dizer. Né? Só que o que acontece? Ário, em especial, né, sendo o líder, digamos, dessa heresia, ele começa a sentir um ódio terrível de Santo Atanásio, vamos dizer assim. Ele queria a cabeça de Atanásio, ele falava, odeio esse cara, ele foi lá o cara que me ridicularizou na frente de todo mundo. Então, no exílio, ele começa a nutrir esse ódio, essa vingança. E ocorre que ele seguidamente, ali nos meses seguintes ao exílio, fica mandando cartas, digamos, mensagens ao bispo Eusébio de Nicomédia, para que Eusébio, ele, digamos, intercedesse por Ário junto ao imperador. Então, olha só, tal como várias outras heresias, né, as heresias elas se escondem, digamos, em pessoas de poder. Você precisa sempre de alguém de poder para que aquele mal se manifeste. Isso sempre, em toda a história cristã, sempre quando houver uma heresia, você vai precisar de algum indivíduo lá do poder, uma pessoa, digamos, ali que não está muito interessada em seguir a ortodoxia cristã, né? A pessoa que não está interessada em seguir os mandamentos cristãos, em ser fiel a Cristo, mas sim fiel ao seu poder, sabe? Sempre vai precisar de um indivíduo assim
para que ele dê salvaguarda para que uma heresia, uma maldade dessa continue existindo. Então, nesse caso, não funcionava da mesma forma. Com Ário era o bispo Eusébio, que era o seu, digamos, ali, o seu mecenas, né, que cuidava dele, que era o que passava a mão na cabeça dele. E chegou o momento em que o bispo Eusébio ele consegue, com o filho já no caso de Constantino, né? Constantino ele até tinha uma grande simpatia pelo bispo Eusébio, né? Justamente pela sua pregação, mas ele tinha ali as suas, vamos dizer assim, suas ressalvas com Ário, né? Por ele ser um herege. Obviamente, quiçá os doutores da igreja que odiavam ele. Mas o que acontece? Vamos dizer que o bispo Eusébio, com os filhos de Constantino, se não me engano, com Constâncio, ele consegue o perdão a Ário, ele consegue trazer Ário de volta para dentro, tira ele da Ilíria e traz novamente para a região ali de Nicomédia, para os braços dele, para os braços do bispo Eusébio. E o que acontece? Vamos dizer assim que, tendo a salvaguarda imperial, Ário ele recomeça com ali as suas heresias, né? Ele recomeça com as suas missas profanas e pregando ali contra a divindade de Cristo, né? Contra ali a consubstanciação de Cristo em relação a Deus. Então, vamos dizer assim que com essa salvaguarda torna-se muito difícil para a própria igreja, para os próprios cristãos verdadeiros, né, ortodoxos, poderem combater esse mal. E Ário ele era tão cretino nesse sentido que o que acontece? Ele utilizava, digamos, do poder policial que existia, digamos, na região da Nicomédia, para perseguir, digamos, os ortodoxos, para perseguir os cristãos ali autênticos, né? E o alvo preferido dele é justamente Santo Atanásio. Tanto que ele expulsou Santo Atanásio 5 vezes da paróquia a qual ele era, vamos dizer assim, o vigário principal da paróquia. Ele foi expulso cerca de 5 vezes da paróquia, ameaçado de morte, enfim, ele passou anos da vida dele ali sendo ali insistentemente perseguido por Ário. Não pelo sentido agora de perseguição contra os cristãos, não, é perseguição doutrinal. Ário queria matar de qualquer jeito o Santo Atanásio porque ele odiava ele nesse sentido de ser a crença verdadeira versus a heresia dele, né? Enfim, e chega num ponto tão caótico, mas tão caótico, vamos dizer assim, né? Que ali, no caso, com Constâncio, se não me engano, ele se junta ali com o bispo Eusébio e forçam, digamos ali, enfim, como a gente pode dizer assim, o arcebispado ali da região, né, ali o responsável pela região, Santo Atanásio, né, no caso o bispo Atanásio, de dar a comunhão, olha só, no caso, oferecer a comunhão, o sacrifício da comunhão para Ário, a fim de, vamos dizer assim, reconciliar-se. Olha só que coisa terrível. Então, vamos dizer assim, eles queriam de qualquer jeito criar uma reconciliação, vamos dizer. O sujeito era um herege, ele atacava Cristo, ele atacava a divindade de Cristo, ele atacava toda a doutrina católica em cima da própria divindade de Cristo, a autenticidade disso, e ainda ele queria o reconhecimento, digamos, dos católicos como se fosse uma pessoa santa. Olha que delírio, né? Que coisa terrível, um sujeito extremamente mirabolante, né? Uma pessoa extremamente cruel nesse sentido. Enfim, e muito bem, né? Eles forçaram Santo Atanásio a se preparar para isso, né? Enfim, e obviamente ali Santo Atanásio ciente, né, ali de que Ário ele não estava ali arrependido de forma nenhuma de que ele era um herege, um sujeito ali de más intenções, né, uma pessoa ali extremamente ali perigosa nesse sentido. Santo Atanásio ele começa a rezar a Cristo, né, rezar a Nossa Senhora, que intercedessem para que
algo acontecesse para que aquela profanação, né, da Santa Eucaristia não acontecesse para um sem vergonha daquele ali, né, para um sujeito, um mentiroso, né, um heresiarca, né, um indivíduo ali que ataca o próprio Cristo. E ocorre, olha que situação, assim, como a providência de Deus é um negócio absurdo, né? Naquele período, acontecia o que? As pessoas elas tinham doenças, obviamente. Era um período ali em que, enfim, você não tinha muitos remédios, né? É complicado. Você está em um período ali em que basicamente tudo era fitoterapia, né? Enfim, por toda a história cristã, grande parte vai ser tudo à base de remédios naturais, né? Para todos os tipos de problemas. E acontecia que, dependendo da situação, o local em que você vivia, algumas condições ruins, como abastecimento de água, às vezes não está muito bom. Enfim, você tem ali problemas de nutrição, problemas ali é, enfim, alimentação, né, que geram ali problemas estomacais e outras coisas. Ocorre que Ário, quando ele está a caminho, né, ele já tinha certos problemas de saúde, né, quando ele está a caminho de lá da região de Nicomédia, né, para receber a dita comunhão, né, justamente para pra fazer aquele teatrinho dele, né? O que acontece quando ele chega lá na região de Nicomédia? Começa a dar, vamos dizer assim, um problema estomacal nele. Olha só, começa a dar uma crise intestinal terrível no sujeito. E o que acontece? Ele pede, digamos ali, para que os cavalariços ali que estavam com ele cuidassem das coisas dele e pedem que indiquem para ele, e pediu para que indicassem para ele local para que ele fosse um banheiro local para ele poder, enfim, né, fazer as necessidades dele, né? Enfim, indicam para ele que atrás do fórum, né, no caso lá de, de da família de Constantino, né, atrás do fórum tinha um local para que ele pudesse, digamos, fazer as necessidades dele. E ele se dirige até aquele local. E tendo essa crise intestinal, enfim, ele se dirige para essa região, ele fica lá sentindo fortes dores, né? E o que acontece? Não começa a sair simplesmente excremento, não começa a sair simplesmente cocô, vamos colocar no popular assim. O sujeito começa a ter literalmente uma hemorragia de cólera interior dentro do caboclo. O caboclo começa a ter ali enfim, começa a ter uma hemorragia interna. O caboclo não está só evacuando ali dejetos, está evacuando como diz popular, as tripas e um pouco mais. Então acontece que ele acaba literalmente tendo uma hemorragia interna e o caboclo morre literalmente em cima de Ário morre literalmente em cima de uma latrina, em cima de um vaso. Literalmente essa é a morte gloriosa, digamos, do heresiarca Ário, né, o pai do arianismo. E o que acontece? Aquilo vira até um certo motivo de piada, vamos dizer assim, dentro de Nicomédia, o sujeito que se achava o grande detentor da verdade, subestimando a própria divindade de Cristo, morre de hemorragia interna, né, de cólera, inclusive. Então foi um negócio assim, um motivo de piada dentro entre os católicos, né, entre os cristãos, os ortodoxos, que o sujeito morre ali, enfim, literalmente de diarreia, né? Então é uma coisa meio engraçada nesse sentido. Mas o que acontece? O problema, digamos, de Ário não é nem por questão dele mesmo. Enfim, a heresia em si, a teologia acaba morrendo com ele, de certa forma. Ali, a escola dele, nessa escola herege, essa escola aí vamos dizer assim, ali deturpadora, né, do próprio ensino real, ela acaba morrendo. Porém, a doutrina dele, a sua intenção, digamos, maléfica, ela ainda vai perdurar por um tempo. E esse que é o grande problema. Por quê? Voltamos a dizer, quando uma pessoa se converte, a conversão ela é real a partir do momento em que a pessoa ela ama aquilo o que ela está se convertendo, correto? No cristianismo funciona dessa forma, diferente de outras crenças aí, a base do medo, a base do interesse.
O cristianismo não. O cristianismo católico é o quê? O amor a Cristo acima de qualquer coisa. Então o que acontece? O resto é consequencial. Se você vai ter uma vida abençoada financeiramente por Deus, se você vai ter uma vida abençoada materialmente, de saúde, enfim, a bênção de alguma outra forma é uma consequência do seu amor a Deus. Então o que acontece? A conversão é real a partir desse momento. Mas o que acontece? Muitas pessoas, até nos dias de hoje, elas se convertem por interesse, por conveniência, por moda, algumas outras por medo, enfim, cometeram muitos pecados e se convertem para fugirem dos seus pecados e não confrontarem seus pecados de frente, do arrependimento real e sincero. E no período não era diferente. Acontecia que indivíduos ricos, indivíduos de grande poder, pessoas as quais dentro do paganismo haviam utilizado o seu poder para coisas terríveis, ou vinham de famílias despóticas, enfim, famílias aí extremamente opulentas, né, que pouco deixavam aos pobres, que não ajudavam as pessoas, que não, enfim, que viviam do egoísmo. Para elas o arianismo lhe era excelente, essa deturpação ariana. Por quê? Porque você seguir esse caminho, digamos, e negar, vamos dizer assim, ali a magnanimidade de Deus, negar ali o seu poder, digamos, a sua divindade, a sua pureza completa, é mais fácil porque eles próprios não são puros, né? Eles próprios não querem se converter simplesmente pelo interesse. Então rebaixar essa imagem de Cristo e se distanciar, como se diz, se converter, não se convertendo completamente, é um caminho mais simples. Para eles era um caminho muito mais simples, porque eles não tinham que ser fiéis ao próprio Deus. Então esse problema ele vai perdurar muito por certo tempo em alguns grupos. E inclusive isso vai ficar dentro inclusive entre os bárbaros, porque os bárbaros vão levar muito tempo para eles se converterem, né? Ali como os lombardos, os visigodos, enfim, os godos, eles vinham da linha pagã nórdica. Então, a forma como eles viviam, o tratamento social que eles davam às pessoas simples, às pessoas mais pobres, às pessoas que necessitavam de um olhar, de uma humildade por parte do cristão, eles não queriam ter isso. O negócio deles era opulência, era poder, era desfrutar daquilo que Roma oferecia ali no final do período imperial. Então, para eles, aquilo era excelente. Você se dizer cristão, você se dizer, enfim, mais um Deus para o panteão deles, entendeu? Então eles ainda não se converteram completamente. Então para eles era muito conveniente dessa forma. Você vai ver isso entre os merovingios, você vai ver isso entre os godos, entre os visigodos, enfim, entre outros que vão ficar se dizendo católicos cristãos, mas só que aplicavam uma doutrina extremamente pagã com seus povos. Eram cruéis, eram, enfim, assassinos a sangue frio, eram pessoas terríveis. Então, até eles se converterem realmente, as suas famílias se converterem realmente ao cristianismo, isso vai levar mais de 2, 3 séculos depois do arianismo. Então, vai perdurar esta porcaria, vamos dizer assim, desta heresia, vai perdurar por mais 2, 3 séculos ainda. Para o pessoal ter uma ideia como um erro, uma má interpretação por interesse, por ganância, por maldade, uma má interpretação de uma verdade, ela pode resultar em coisas terríveis, né? E não somente a gnose vai produzir coisas ruins futuramente, que a gente vai abordar a respeito de outras heresias da gnose, que vão cair lá no alto do medievo. A gente vai falar sobre a questão do nestorianismo, por exemplo, o nestorianismo que algumas seitas hoje em dia, inclusive, seguem muitos erros do nestorianismo, que é o que a negação, por exemplo, da maternidade de Nossa Senhora, da pureza de Nossa Senhora, enfim, eles vão atacar justamente a questão de Nossa Senhora, os nestorianistas, né? E, no caso, os iconoclastas também, que é outra coisa terrível, outra heresia terrível, que também é outra coisa, que é a negação de imagens, que é aquela coisa, você dizer que imagem é idolatria, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é outra heresia que ocorre na história também, a iconoclastia. Tudo isso surge a partir dessas interpretações errôneas, ou digamos assim, visando o interesse próprio, visando a pessoa querer ser mais pura do que as outras, ou a pessoa querer ser, digamos, usar a conversão por interesse. Então isso começa a acontecer. Só que
vamos dizer assim, você tem que entender uma coisa: o cristianismo, ele é a busca pela verdade, né? Ele é a busca pela verdade em Cristo, ele é a doutrina de Cristo. Então o que acontece? A própria igreja, para ela chegar ao ponto de perseguir belicamente, utilizar da força bélica para perseguir um herege, foi num ponto assim extremamente difícil da história, assim, que você não tivesse o que fazer, digamos, ao ponto de você utilizar a força bélica, diferentemente de outras crenças, as quais, digamos, a própria conversão era na base do facão, que a gente vai estudar isso futuramente em algumas crenças que a gente conhece muito bem, sabe? Que a conversão era na base do fio da espada ali. A diferença era justamente essa. Então, a heresia ainda ela perdurava por um tempo, porque você tinha que ficar combatendo aquilo até que todo mundo entenda: aquilo ali é um erro, é uma porcaria, um negócio que não presta, é uma má interpretação, é uma mentira. Então, até, vamos dizer, a verdade, ela demora, mas ela triunfa, né? E como diria ali, vamos dizer assim, como os próprios doutores da igreja sempre disseram, né, e uma promessa inclusive de Nosso Senhor no Evangelho, é justamente porta inferi non preveniut adverso sem, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então é basicamente isso, né? Então é justamente esse combate, né, às falsidades, né, que a verdade ela sempre tem que estar sendo ali reafirmada, né, em relação à história cristã. As pessoas pensam: mas nossa vida, tantas vezes tem que ter tantos concílios, enfim, tantas vezes tem que ficar repetindo a mesma coisa. Sim, realmente, porque tantas vezes as pessoas querem ficar inventando coisas, inventando modas absurdas e interpretações que saem das suas próprias cabecinhas imundas, que elas não levam em conta a realidade do próprio Deus. Elas estão subordinadas a Deus e não à própria vontade delas, né? Então você escolhe o mundo ou Deus, né? Então basicamente é essa a conclusão a respeito disso. Bom, em relação aí à parte de heresias, né, o arianismo ele fecha um pouco esse ciclo, digamos, referente aí, né, no caso, o Concílio de Nicéia, ele fecha esse ciclo referente à, digamos, questão doutrinal. A patrística ela vai, obviamente, produzir outros santos, né, outros indivíduos ali, outros doutores da igreja, e também enfim, outros episódios nesse sentido. Outras heresias vão surgir, outras questões ali de erros, como é o caso que a gente fala, né, como maniqueísmo, né, que é uma outra má interpretação, né, que é a razão acima da própria crença em Deus, enfim, né, a subordinação da fé a uma espécie de razão material, né, e também o maniqueísmo vai ser um grande problema, né. E só que dentro do maniqueísmo vai surgir justamente o indivíduo aí que, vamos dizer assim, ele vai depois se converter ao cristianismo e vai se tornar, se não um dos maiores santos da história, abaixo aí dos apóstolos aí, um dos grandes santos da história, e que se não os seus escritos, vamos dizer assim, vão dar um grande boom, digamos, na história cristã, e vão ser literalmente as sementes aí para o mundo medieval, justamente para a era cristã, né? Para a era social cristã, né? Que foi, senão, talvez a Belle Époque da humanidade, né? Que a gente pode aí agradecer muito esse indivíduo, né? Esse grande doutor da igreja, esse santo chamado Santo Agostinho, né? Que nós vamos falar justamente a respeito dele futuramente, né? Santo Agostinho de Hipona, que era inclusive um maniqueísta, um herege, e ele vai se tornar aí justamente um dos grandes santos da igreja, vai se converter ao cristianismo e se tornar um dos grandes santos da igreja, né? Mas, bom, até aqui espero que o pessoal tenha gostado, né, desse assunto, né? Se tiverem algum comentário a respeito, né, sobre a questão do Concílio de Nicéia, quero deixar aqui a respeito aí no nosso vídeo, né, nos comentários abaixo. Novamente deixem o like no nosso vídeo, né, inscrevam-se no nosso canal para outras novidades e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.